Oi, pessoal, tudo bem? Então, boa noite. Esperar um pouquinho mais? Dá uns 2 minutinhos, daí eu começo. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Richelle, eu sou terapeuta ocupacional, moro hoje em Santa Catarina, mas sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a diferença da birra e da crise, de como mediar esses dois comportamentos, tá? A birra e a crise são dois comportamentos tidos como inapropriados e que têm algumas coisas semelhantes, como por exemplo a agitação, o choro, a queda, o se debater e muitos outros comportamentos que são típicos das crianças que estão fazendo birra ou que estão em crise, que eu vou explicar direitinho cada uma daqui a pouco. A questão da birra é uma questão bem específica que eu vou me pegar mais, que é a questão de que a birra ela sempre tem um objetivo, sempre tem algo realmente a ser conquistado. A criança que faz birra, ela faz a birra pensando na reação do adulto. Então é um comportamento previsto e que ela espera um prognóstico específico do adulto. Por exemplo, a criança que quer comprar algo, aí ela se joga no chão, dizendo eu quero. Se o adulto ceder nesse momento em que ela começa a repetir que ela quer, o que acontece é que a criança vai continuar fazendo a birra, vai continuar se jogando no chão até que o adulto dê aquilo que ela quer. Mas o ponto central que eu quero pegar para vocês essa noite é essa questão de que se o adulto não der atenção a esse comportamento, não der atenção a essa birra, ela tende a não se tornar repetitiva. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito é qual a idade dessa birra, qual a idade que as crianças começam a fazer birra. A criança, a partir dos 2 anos, eu diria melhor de 2 anos e meio a 3 anos, ela é a fase das birras, porque é a fase em que ela começa a desenvolver a personalidade dela, em que ela já viveu 3 anos de estímulo somente na sensibilidade e ela começa a testar os limites dos adultos. Então ela começa a pegar aquilo que ela sente, aquilo que ela experimenta esses 3 anos ou esses 2 anos e meio e começa a desafiar o adulto realmente. E aí começa essa questão real da birra. Por quê? Porque a birra, ela é realmente esse foco, ela tem um foco, com certeza, em ter aquilo que ela quer. O que acontece muito, que por exemplo, eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. Eu estava na escola, eu trabalho numa escola especial, numa PAI, e aconteceu algo bem específico, que foi que nós estávamos em um momento de refeitório, um momento de grupo e tal, de lazer, e havia uma das crianças, uma criança típica é a criança que tem um desenvolvimento normal, e tinha outra criança atípica que tem um desenvolvimento anormal. No caso dessa criança atípica era realmente um autista, uma criança dentro do espectro. E esse menininho estava jogando pedra, o menininho normal estava jogando pedra naquele que era autista. Então, eu naquele momento via que aquela criança estava sentindo um desprazer, porque aquilo estava doendo realmente, e fui segurar o menino típico que estava lá por questão de estimulação precoce, fui segurar ele tem 3 anos de idade. No momento em que eu segurei ele para conseguir trazer ele para minha atenção, e aí me abaixei para que ele visualizasse e prestasse atenção em mim, para eu dar a ordem de que ele não poderia fazer, eu só me abaixei e segurei ele, e ele começou a se debater e gritar desesperadamente que não sei o que, e na verdade ele nem falava nada e nem ouvia, ele só berrava que queria continuar fazendo aquilo. Naquele exato momento, eu já entendi que em casa, com toda certeza, ele fazia isso para que a mãe desse as coisas para ele. Qual foi o maior problema desse caso aí? Que acontece muito nas dinâmicas familiares que nós encontramos nas nossas famílias, quando a gente trata com criança,
é a perda da autoridade. Por quê? Porque eu estava ali naquele momento de referência junto com ele, dando a ordem, falando, ó, você não pode. Quando ele começou a dar o show dele, começou a juntar muitos outros profissionais na volta e dando audiência para aquilo. Então uma terapeuta de outra pessoa foi lá, agarrou ele, abraçou, enfim, teve uma conduta totalmente inadequada. E aí ele perdeu a referência em mim, eu me afastei, eu falei, ó, eu não sou mais a referência da ordem dele não fazer, de controlar aquela birra. E a outra profissional começou a conversar e tal, mediou aquela situação de outra forma inadequada, veio outra profissional também se meter e virou um auê por causa daquela birra. E o que eu pude observar? Eu pude me lembrar de muitos casos que eu atendo em que isso acontece entre o pai e a mãe. Quando um pai está dando uma ordem, né, às vezes vem a mãe se meter e acaba ficando aquela briga de referência. E a criança não tem, ali ela perde a noção de autoridade. E ela não sabe mais se a ordem vem da mãe ou do pai. E pior ainda, se eles discordam, o que acontece muito. Ah, eu quero fazer tal coisa. A mãe fala, não, você não pode fazer. Aí a criança, sabendo dessa perda da autoridade, já vai no pai. E o pai fala assim, eu posso. E fica realmente essa briga. E isso é realmente muito comum nas dinâmicas familiares. E quando a gente fala de birra, a gente precisa ter esse cuidado. Porque quando nós estamos educando uma criança, ela realmente precisa de uma pessoa de referência, de uma pessoa que ela olhe e fale, não, é esse que está me dando a ordem. Isso acontece muito, como eu já disse na idade, eu vou repetir como o pessoal chegou agora, a partir dos 2 anos e meio, vai depender muito dos estímulos que eles têm até a idade, mas cognitivamente falando, motoramente falando, de desenvolvimento, o marco das birras são 3 anos, em que eles entendem a afetividade, eles começam a fase da afetividade, em que eles pegam aqueles sentimentos, toda aquela questão sensorial, do prazer, desprazer, e começam a testar os pais. Mas uma coisa muito importante que entra nessa questão da birra é a questão do castigo. Porque o que acontece? Nós, quando falamos de castigo, nós precisamos entender que a criança precisa ser castigada por aquilo que ela tem noção se fez errado ou não. Nós não podemos simplesmente adivinhar que a criança saiba que algo é errado. Quando eu converso com os pais, isso é muito claro. Porque muitos pais não entendem. Por exemplo, a criança foi lá foi lá na casa da avó e disse que estava com fome. Eu já ouvi isso. Só que os pais não avisaram antes da criança que ela não poderia fazer isso. E eles acreditam que a criança tem que adivinhar esse momento. E aí entra o castigo mais inútil da face da terra, quando você castiga uma criança sem que ela entenda o que ela fez, porque aquilo não vai adiantar absolutamente nada, você perde a autoridade. E isso entra muito a questão também dos gritos e da agressão, que para a criança absolutamente isso não educa em nada, porque ela não consegue compreender. Geralmente a agressão ela é uma autorregulação dos pais e não da criança. Não é porque a criança apanhou que ela vai entender, nossa, eu nunca mais vou fazer isso. Porque você entende? Porque isso não foi explicado. Você não sentou falar com ela assim, olha, eu duvido que um pai tenha sentado e falado assim, ó, você desobedeceu, é por isso que você vai levar um soco, na próxima você não vai fazer mais. Não, o que os pais fazem? Eles se irritam com aquilo e para uma questão de autorregulação acabam agredindo a criança. E o que isso é? Destrutivo para o desenvolvimento dela. Ela não consegue ter uma aprendizagem sobre aquela situação, não consegue transcender, não consegue elaborar aquela situação, pensar sobre e modificá-la. E isso acontece muito, muito, muito com os pais hoje em dia. Porque eles têm terceirizado a educação das crianças. Eu falava isso hoje no post. Os pais o tempo todo terceirizam a educação das crianças. Nós precisamos lembrar, queridos pais, que vocês têm que ser autoridade no mundo dessa criança. O que é autoridade? Autoritarismo? É você dizer não o tempo todo a partir dos seus conceitos? Não. Mas é você ser o mediador para que aquela criança se desenvolva no mundo. Os adultos, nós já temos um ambiente, nós temos conta para pagar, nós temos que trabalhar, nós temos que criar. A criança não. Quem propicia o ambiente para a criança se desenvolver é o adulto. E isso é muito sério. Porque um adulto que provê para a criança um ambiente desarmonioso, um ambiente que a criança não consiga se desenvolver, não consiga desenvolver a personalidade, não consiga ser ela o tempo todo caçador, isso é extremamente destrutivo. Porque se o pai não diz um não, a criança vai aprender na rua. E assim, galera, não é
uma palavra que precisa ser dito desde cedo. As crianças precisam saber o limite e precisam entender as questões. Quando a criança apresenta um episódio de birra, que eu ainda não cheguei na crise, a intervenção é a seguinte: ignorar. Nós precisamos ignorar a birra da criança. Eu até lembro de um amigo muito querido lá de São Paulo, que ele me contou que quando ele era pequeno, ele tinha uns 4, 3 anos, ele foi no supermercado com a mãe dele, e aquela coisa normal de criança, vou testar a minha mãe. Começou a pedir um negócio lá, começou a se debater, jogar no chão e etc. E daí disse que a mãe dele, olhando aquela situação, e que ele nunca havia feito aquilo, pegou o carrinho, virou a esquina, ficou cuidando ele, claro, e deixou ele lá fazendo o show dele. Aí disse que ele levantou muito apavorado, foi procurar ela, e ele disse que lembra até hoje o pânico que ele tinha de nunca mais ver a mãe dele, e ele nunca mais fez birra na vida. E a birra, ela é exatamente isso. Ela é mediada de acordo com a reação do adulto. Mas sabe qual é o problema? Sabe o que os adultos fazem? A criança começa a gritar, você se vence no cansaço. Você deixa uma criança de 3 anos de idade te vencer no cansaço e cede. Daí a criança começa a se debater, você fala, toma o celular então. E aí você pensa assim, tá, mas você educou ela o quê? Você ensinou ela a lidar com a frustração como? Você simplesmente deu aquilo que ela queria, e isso é altamente destrutivo, porque na rua isso não acontece, no mundo isso não acontece. Se nós criarmos as crianças nessa linha de educação positiva, nessa linha de reforço o tempo todo, os pais hoje se sentem culpados por não estarem com a criança e querem reforçar de um meio material. Se fosse realmente a educação de uma criança a partir de um meio material, seria ótimo, né? Muito fácil, a gente compraria tudo e eles se desenvolviam. Mas não é assim. A criança se desenvolve, precisa se desenvolver de um trabalho especial e um trabalho específico para ela. Então as crianças dão trabalho, sim, elas são um trabalho, elas não dão trabalho, elas são um trabalho que são único e irrepetível, porque ela só vai ter aqueles 6 anos de idade uma vez na vida dela. Então ela precisa da dedicação dos pais, porque nunca em outro tempo nós temos as crianças tão cedo vendo pornografia, crianças a partir de 7 anos de idade, a gente discutindo a especialização, crianças a partir de 8 anos vendo pornografia. Por quê? Porque os pais dão celular, pagam a conta do celular e não deixam. As crianças hoje estão mandando nos pais, essa é a realidade. E o que acontece com essa criança que manda no pai, que o pai fica só reforçando? Primeiro não que ela recebe, ela se atira da janela. Nunca também em outro tempo nós temos um alto índice de suicídio tão grande na adolescência. E isso está onde? Está lá na estimulação precoce, porque ela não ouviu um não, você entendeu? Porque ela não ouviu aquele não, porque ela não ouviu aquele não com 3, 4 anos de idade, você simplesmente é totalmente destrutivo esse comportamento. E só fechar o negócio da birra, uma coisa muito importante, tá? Sim, ó, quando se fala de criança, a gente precisa observar o que elas fazem. Atenção, eu tô falando 4 posts sobre isso. Faz 4 posts que eu tô falando sobre a importância da atenção para os nossos filhos, o que eles estão fazendo, aquilo que eles estão pensando, o que eles estão vivendo. Galera, nós precisamos olhar realmente os nossos filhos de olho nos olhos, entender aquilo que eles querem, aquilo que eles estão pedindo. E aí entra a fase da crise. Porque o que é a crise? A crise acontece nas crianças típicas e nas atípicas. Já falei e vou repetir. Típicas são crianças que têm desenvolvimento normal e atípicas são crianças que têm alguma falha no desenvolvimento. O que acontece, galera? A crise, ela também pode acontecer nas crianças típicas no momento em que você vê que essa birra, esse choro, essa agitação é por causa de uma fome, de um cansaço, de algo que ele quer. Então a crise também pode vir de uma causa realmente orgânica, fisiológica. Mas a crise que eu quero me pegar aqui, que foi a que eu falei do post, é a crise que nós encontramos, por exemplo, nas crianças autistas, que é aquela crise que vem de uma sobrecarga sensorial. O que é essa sobrecarga sensorial? É quando os estímulos do mundo acabam estressando tanto aquela criança em que ela não consegue se organizar e ela acaba estressando. Até aconteceu um negócio muito engraçado comigo, que eu comecei a refletir sobre isso, que umas 3 semanas atrás eu fui para São Paulo e eu fui andar de metrô. Pensa, eu vim de uma cidade de 200 mil habitantes, moro hoje numa de 10, e fui numa cidade, sei lá, de quantos milhões de habitantes. Aí entrei no metrô e foi muito estressante.
Era gente gritando, era barulho de metrô, era luz demais, era gente falando, aquilo começou a me estressar de uma forma física tão grande que eu tive que parar, respirar, pensar em outra coisa para conseguir viver aquele momento, aquela realidade. E aí, com as crianças que são atípicas, acontece a mesma coisa nessa crise. Claro que não como aconteceu comigo, claro. Eu, como adulto, consegui mediar a situação, mas eles não conseguem mediar a situação. Eu até estou conversando com um amigo meu esses dias do quanto é precioso as crianças, o comportamento das crianças, nós visualizarmos o comportamento das crianças, porque nós adultos, nós conseguimos modificar as crianças, nós conseguimos, modificar as crianças não, modificar o nosso comportamento a partir do nosso pensamento. Por exemplo, o jeito que eu falo, sei lá, com uma pessoa que eu gosto, que eu estou apaixonado, não sei. O jeito que eu falo com uma pessoa que eu realmente gosto é diferente do jeito que eu falo na minha profissão com um colega de trabalho ou com um paciente problemático. Então, nós adultos, nós conseguimos modular aquilo que nós somos a partir de nós pensarmos sobre a situação. A criança não. A criança, ela vai nos dizer o tempo todo aquilo que realmente ela quer e que ela precisa. Mas nós precisamos saber identificar, precisamos saber observar. Nós precisamos ter atenção para a criança porque ela realmente fala aquilo que ela quer desde muito cedo. E com as crises é algo que a gente às vezes não consegue prever, tá? Quando eu falo de crianças autistas ou que tem alguma dificuldade sensorial, como eu falei, excesso de estímulos, desorganize, etc., a gente precisa falar de uma rotina estruturada, tá? De uma rotina que tem que ter hora, que tem que ter lugar e que toda vez que sai dessa rotina vai ser estressante e pode desencadear crise. Mas, por exemplo, qual é a intervenção? Eu falei que a birra, lembra? A intervenção da birra é não dar atenção e realmente ignorar. A intervenção da crise ela é um pouco mais complexa, porque a gente precisa ver como que a criança se organiza. Essas crises não acontecem só em crianças autistas, tá? Alguns neurológicos também, ou crianças que tenham realmente uma dificuldade sensorial de sentirem no mundo, de sentirem o mundo, na verdade. E o que acontece? Alguns autistas, eles se regulam de formas com estereotipias. Sabe aquele balancinho que você vê uma criança? Ou ela fica balançando as mãos? Isso a gente chama de flapping. A criança, na verdade, ela está se regulando dessa forma, é o jeito em que ela encontra. Se é uma criança hiporresponsiva, a gente precisa dar o estímulo necessário para que ela entre em equilíbrio. Se ela é hiper, se ela for hipo, a gente também tem que dar o estímulo de uma medida necessária para que ela se regule. E esse cuidado para os pais já é muito difícil, para os terapeutas também é. Se para nós já é difícil, que temos toda uma formação, pensa para os pais. Mas nós observando a criança, nós conseguimos entender. E eu estou dando uma explicação maior isso, porque eu estou vendo que tem alguns profissionais aqui também nos assistindo, que é importante a gente falar realmente sobre isso. De que nós precisamos observar a criança, e isso é geralmente comportamental. Como é que é o diagnóstico do autismo hoje? Ele é puramente comportamental, e se nós não intervir no comportamento, a gente não consegue ter uma resposta na aprendizagem. Então, por que eu tô falando tudo isso? Agora vai vir a galera e dizer assim, nossa, você tá parecendo psicóloga, você tá falando de comportamento, de birra, etc. Só que o que acontece, galerinha? Acontece que nós, terapeutas ocupacionais, trabalhamos com as atividades de vida diária. Então, essas birras mal mediadas, essas crises mal mediadas, vai chegar para nós no momento em que a criança não senta para comer com a família. Por que a criança não senta para comer com a família? Porque um único dia, a bendita da mãe, numa crise de estresse, uma falta de maturidade de lidar com a situação, deixou a criança comer na frente da TV. Então, o que aconteceu? A criança não vai querer sentar e comer numa mesa, que tem um monte de adulto que muitas vezes não prestam atenção nela, que não incluem ela no assunto. Isso eu falo muito quando falo de harmonia familiar, a gente precisa incluir as crianças no assunto. E daí entra toda a questão da harmonia familiar, da questão da alimentação, entra a questão do banho, da higiene, de tantas coisas em que isso realmente aparece. O que acontece muito comum nessas crianças, quando a gente fala de birra e de crise, é realmente a questão de ajudar essa criança
de ajudar essa criança a se regular no mundo. E eu ia contar um exemplo e eu esqueci. Deixa eu contar o exemplo, já passou 20 minutos, tá? Logo eu finalizo. Porque eu dei o exemplo daquele menininho que fez a birra e tal, e eu não dei o exemplo de uma coisa que ajuda muito, porque os autistas, eles têm uma característica muito interessante de ir pro chão. Se já viram um autista em crise, eles deitam no chão, é muito engraçado. Engraçado não, desculpa, é muito curioso, nesse sentido, é engraçado nesse sentido. É muito curioso que eles deitam no chão, e esses dias eu cheguei e o meu paciente estava em crise, assim, estava realmente muito estressado, havia passado uma manhã com outra professora, tinha mudado a prof, tinha mudado a sala, e ele estava assim, ó, desorganizado. E foi muito interessante porque ele tem uma dificuldade muito grande de interação social, tanto as crianças típicas quanto atípicas, quando tem dificuldade de interação social, no brincar a gente ganha, porque a gente pega e traz o brincar aqui, né, na linha média do nosso olhar, porque ele se obriga a olhar para o nosso olho, e nessa troca de olhar a gente ganha alguma coisa. E com as nossas crianças que são típicas, a gente também pode brincar assim desde muito cedo, para que ela entenda que nós estamos olhando para ela. Então, às vezes, você pegar o brinquedo e trazer na linha do seu olho vai ajudar muito a criança a olhar, a prestar atenção em você, e você começa a ganhar o diálogo dela a partir disso, e, consequentemente, vai depois mediando as birras. Mas eu cheguei na sala de aula e ele estava chorando muito, não existia santo que falasse para ele se acalmar, e eu achei muito interessante porque ele chegou, porque eu cheguei lá e ele me abraçou assim, só que ele não me abraçou no sentido afetivo, ele me abraçou porque ele queria sentir a própria percepção dele, ele não podia ir pro chão porque a outra prof estava enchendo o saco dele, falando, ó, você não pode ir pro chão, não, vem pra cá, para de manha. E eu vi na hora que era uma crise, porque ele me abraçou de um jeito e ficou tipo, quase em posição fetal, assim, no meu colo. E ele fala muito pouco, ele falava, tira daqui, me tira, eu quero ir embora. E ali eu abracei ele, não no sentido afetivo, mas no sentido real, proprioceptivo, para que ele sentisse o meu corpo com o corpo dele, para que ele conseguisse se organizar. E aí sim, ele começou a melhorar, a se acalmar, mas precisou disso, assim, eles precisam muito disso. Então a gente tem que identificar as crianças, o que elas precisam para se acalmar quando elas estão em crise. Só lembrando a chave, porque eu sei que teve gente que chegou no meio, birra o que é? É comportamento com um foco específico, que vai depender da reação do adulto, nós não podemos ceder de forma nenhuma, tá? Nós somos autoridade, a criança precisa da autoridade para se desenvolver no mundo, isso é necessário. Sem autoridade, a criança perde a referência dos pais e acaba encontrando a referência na rua, e a referência da rua não é benéfica. E também sobre a crise, eu vou responder agora uma pergunta que eu vi ali, se vocês quiserem mandar pergunta, pode mandar. A intervenção é observar a criança para ver como ela se acalma. Se você vê que o comportamento da criança, choroso, agitação, se debater e tal, não tem um foco, desconfie que pode ser uma crise e veja como ela usa para se acalmar. Tipo, não ofereça algo para que ela se acalme, mas permita que ela aprenda também a se acalmar sozinho, tá? Deixa eu ver. A crise varia com o nível de autismo? Não, Jenny, ela varia com o nível de modulação sensorial da criança. Isso vai muito de cada criança, de cada comportamento, não tem um negócio chave. Claro, os autistas leves, muito leves, eles têm uma probabilidade de não entrar tanto em crise, porque eles conseguem lidar com o mundo de uma forma melhor que, por exemplo, um autista grave. Mas independe disso. Eles podem entrar em crise tanto sendo leve quanto grave, vai depender da questão sensorial mesmo. Se é uma modulação proprioceptiva, uma dificuldade sensorial gustativa, no paladar, na visão, na audição. É isso, não sei se ficou claro. Vocês podem me perguntar aí. Nós temos mais alguns minutinhos. Agora eu vi que pode deixar que eu vou deixar a live salva. O Kathleen, beijo. E é muito claro assim, galera, que os pais, como eu falei, um negócio muito importante no início, assim, é os pais que criam um ambiente para a criança se desenvolver. Eu acho que esse é um ponto central que nós precisamos sempre bater na tecla. Porque
não, a criança precisa de um ambiente proporcionado pelos pais. Quem tem um ambiente cheio de problemas somos nós, mas eles não podem sentir o peso no mundo muito cedo, porque eles precisam ter a leveza, a inocência, a ingenuidade de uma criança para poder se desenvolver de forma melhor. Vamos ver aqui. Quando ela tá em crise, né? Tá, mas isso depende de muita coisa. Depende do que ela estava fazendo antes, o que ela queria fazer, que aí eu vou ler pra vocês, ó. A Manuela fica parada, parece que não compreende o que falamos, em seguida começa a chorar. Depende do que acontece antes e o que é esse choro. Sim, pode ser. Mas aí a gente precisa cuidar o que acontece antes disso aí. Sabe? Se é uma mudança de rotina, se é simplesmente para uma casa nova, se é uma alimentação diferente, porque eles têm dificuldade de paladar sensorial. Então tem que ver sempre o antes, o comportamento que desencadeia isso. Se ela tem uma rotina estruturada, isso acontece na rotina, daí de repente tem que ver realmente a medicação. Se ela não tem uma rotina estruturada e tem um comportamento desencadeador, ou, por exemplo, ela não mora comigo, ela foi passar um fim de semana comigo, isso por mais que para nós seja legal, para eles é estressante, tá? Porque o autista, ele precisa, todas as crianças precisam, mas o autista precisa muito mais de uma ordem exterior para desenvolver uma ordem interior. Então, se ela não tiver uma ordem exterior, ela não consegue desenvolver de forma nenhuma uma ordem interior. As crianças, se nós educamos elas nas virtudes, a gente consegue que elas desenvolvam a ordem interior sem a ordem exterior, com muito trabalho, mas sim. Mas os autistas não conseguem. Então, para ela se regular sensorialmente, emocionalmente, ela precisa dessa ordem. E aí tem várias dicas que eu posso te dar depois para que ela se ordene nesse tempo. Então, acho que é isso, pessoal. Mais alguma dica? Ali o Neemias falou sobre os adultos se regularem a partir dos seus dramas atuais. Realmente é uma grande verdade isso. As crianças não sentem os dramas, né? Elas não fazem drama, elas só vivem aquele momento e é muito, muito interessante isso. Acho que nós temos inclusive que aprender com as crianças. Elas ignoram os problemas que nós damos tanta ênfase e dão tanta importância para coisa que nós não damos importância. Eu acho isso muito precioso nas crianças, assim. Eu acho que nós temos que ensinar, claro, elas, né? Não vou ser tipo uma freiriana, vamos aprender com as crianças. Mas algumas coisas nós podemos, assim, até como Jesus falava, né? Ter um coração de criança, um coração que não espera nada dos outros, que tudo é lucro, que tudo é alegria. E aquela criança que você vem com uma surpresa tão simples como uma bala, como sei lá o que, qualquer coisa, ela já fica tão feliz, tão animada. E eu acho que nós temos que realmente ter um coração assim. Sim, Ana, sim, pode. Qualquer criança pode entrar em crise, se for atípica, dentro daquelas questões da necessidade básica. Quando é muito pequenininho, isso é muito comum, tá? Eu tô falando com a Ana porque eu sei que ela tem um bebezinho. É muito comum, tá? Por quê? Porque eles estão acostumados e ele ainda tá se desenvolvendo, todos os estímulos do mundo ele está processando e depois ele vai responder esses estímulos de forma mais madura. Mas enquanto isso não amadurece até 1 ano, isso vai ser sempre um pouco mais dolorido. Então vai ter um choro, vai demorar mais para dormir, ou não vai querer mamar direito, ou vai querer mamar muito mais que o normal para conseguir se regular, para se sentir seguro, porque é uma coisa nova, uma casa nova, uma cidade nova. Então realmente é estressante, né, viajar com o bebê ou mudar muito a rotina deles, porque se a gente fala em desenvolvimento, a gente fala em que as crianças se envolvem dentro de um padrão de normalidade. Ó, tá tudo bem na minha casa, tem uma harmonia familiar, eu vou me desenvolvendo. Mas quando dá uma ruptura, tipo, vamos visitar a vovó, isso é muito chato, entendeu? Porque eles estão já acostumados com aquele barulho, com aquela quantidade de pessoas e tal. Claro, tem forma de mediar, mas eu tô te explicando realmente a pergunta que você me fez, né? Então, pode entrar em crise por mudança de rotina, bebês? Pode. Até 1 ano, até 3 anos, isso é muito comum. Então, a gente tem que cuidar muito com as mudanças. Por exemplo, a introdução alimentar é uma mudança de rotina bem grande. É um baque muito grande para eles, então a gente precisa cuidar também porque é estressante. Eu acho, Jenny, que
a Jenny perguntou ali, claro que tem como passar um fim de semana, só que vocês têm que estar dispostos a saber que isso vai ser um estresse. Vai depender do temperamento dela, que entra muita questão do temperamento, de como ela sente as coisas no mundo. Vai depender de como ela é parceira. Vai depender se ela apoia fazer vocês trabalharem com ela isso antes, fazer um quadro da viagem, explicar como vai ser, sabe? Antecipem as coisas para elas, ambientem ela. Ó, a gente vai para casa da fulano de tal, vai acontecer isso, vai ser legal. Se ela for uma criança ansiosa, de temperamento quente, muito quente, isso vai ser destrutivo para ela, vai ficar impossível. Mas se você vê que ela tem essa facilidade de se sentir mais organizada com a antecipação dos momentos, daí dá para fazer. Daí dá para tranquilo, assim, só tem que ter um preparo antes e também uma certa paciência de vocês entender que talvez seja um pouco estressante para ela. Só que, claro, a gente não vai esconder essas crianças ali, como no caso da Ana, a gente não vai deixar de sair com elas, mas sejam preparados para mediar uma questão de crise. É isso. Então tá, pessoal, me passei aí os 30 minutos. E mandem depois as perguntas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe. O que precisarem eu estou à disposição, tá? Um beijo.